meus amigos! Como é que vocês estão? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso Multiforma Podcast. Vai ser mais uma vez um episódio marcante na minha e na sua vida, porque particularmente para mim, essa convidada é muito especial, me inspira muito, conheço há algum tempo já, quase desde a minha conversão, e desde então tem me inspirado muito, não só como mulher de Deus, mas como serva, como pastora, enfim, vocês já sabem quem é, né? Daqui a pouco ela aparece aí no vídeo para vocês aí, mas antes de a gente apresentar a nossa convidada, quero cumprimentar o meu parceiro, meu irmão aqui, Ediel, de mesa, né? Fala, Tiagão. Tá feliz, meu irmão? Sempre feliz, né, Tiagão? Glória a Deus. Sorriso no rosto sempre. Com Jesus estamos sempre felizes, né? Tá vendo? O homem hoje está no óleo de novo, hein? Do pastel, né? Prepara o caneta e papel aí, que quando o Ediel tá assim, ele solta umas pérolas ali. Eita, glória. Que marcam nossos corações, né? Amém, amém. É uma alegria muito grande, mais uma vez, né, Tiagão? Estar aqui com a nossa convidada. Não conheço tanto quanto você, mas hoje eu vou conhecer, né? Amém. Vamos espetar tudo que é jeito para conhecer o máximo dela, em nome de Jesus. A gente vai falar sobre escatologia aqui hoje. Brincadeira, gente, brincadeira. Eu não tenho nem roupa para falar sobre escatologia, gente. Que isso, Tiagão? Tem nada? Mas tem sabedoria. Tem nada. Tem. Você é o cara. Faz isso não, cara. O cara é Jesus. Glória a Deus. Mas aqui, ó, antes de falar da nossa convidada, dá um alô lá aos nossos parceiros aí que têm acompanhado esse programa quase desde o início, né? Doce Alegria tá desde o início. Doce Alegria tem nos abençoado aí, amém, né? Depois de um tempo de caminhada, chegou aqui, ó, café de pote. A Diel fala se no céu tem café, né? Café de pote, aí, né, tá vendo? Já criou até um slogan pro café de pote, que o slogan é esse que você já conhece, né? E JN Pizzaria também, que chegou, foi o último a chegar, mas não menos importante nessa parceria com a gente também. Último não, Tiagão, penúltimo. Vai vir mais, calma. Penúltimo. É isso aí. Também. Não pode ser o último, que o último acaba. O homem hoje tá profeta. Não pode ser o último. JN Pizzaria também. Daqui a pouco tá chegando a pizza pra nós aí. Eita, ó, fala Deus. É uma benção pra nós. É Deus falando. Mas eu vi que a nossa convidada botou no status do WhatsApp dela lá que ela... Eu vou nem falar, não vou ficar com vergonha de falar, porque eu não posso falar, entendeu? Enfim, você descubra o WhatsApp da nossa convidada, a pastora Naelma, hoje, pergunta ela, o que tu botou no status nesse dia da gravação aí? Porque eu não posso falar, não tenho essa autoridade para falar. Mas enfim, né, sem mais delongas, vamos apresentar a nossa convidada, a nossa querida e amada pastor Noelma, né? Salve de palmas para ela, né? Eu só vou dar um conselho, quando você apresentar, lembra da família, esposo, filho. Hoje não dá nem pra esquecer, né? É, porque depois eles puxou ele. Poxa, amor, foi lá, não falou de mim. Isso? É, não pode esquecer deles, não. Só um conselho, eu dou pra todo mundo aqui pra lembrar. Prazerzão ter você aqui também, irmão. Seja bem-vinda. É todo meu, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Tenho certeza que vai ser bênção. Amém. Tenho certeza que vai ser bênção, sim. Hoje vem com a família quase completa, né? Quase. Você a mais recente integrante da família também. Com certeza. Catarina, tá aí. É, né? Quero mandar um alô pra todo mundo aí, da família, Com aqueles certeza. que vão assistir você. Gente, assiste, vai ser bênção. Eu trouxe hoje. Claro, tem que trazer, né? Tem, não tem? Tem que trazer o esposo, né? Para os íntimos, o Gonçalves, ele veio comigo, né? Claro, né? Sempre comigo junto, sempre perto. A Letícia, a Canetinha, tá todo mundo aqui, junto, assistindo, torcendo. Catarina, Catarina. E tem um menino lá também, né? Tem o Gabriel. Gabriel, que não tá aqui hoje, mas Não com tá. certeza vai estar acompanhando esse episódio aí. Com certeza. Ele é babão da mãe também, né? A mãe é babona dele se também. tivesse aqui, tava até chorando. Porque ele se emociona fácil. Glória a Deus. Família... Ser vovô e vovó é maravilhoso, né? Muito. Isso é bom. Se eu deixar vocês vão falar só de neto. Só de neto, né? Melhor. Porque o Diel agora tem uma menina também na família, né? Em casa só teve menino, só homem, né? Eu tenho um filho, 2 filhos e um neto. Agora vem a netinha. E ela bota os 3 meninos no bolso. Ela é da pá virada, como diz o outro, né? Ela é agitada. Como é que tem sido essa... A gente tinha uma pergunta inicial, mas segurar essa pergunta. Como é que tem sido essa experiência de vó? Menino, então... Compartilha com a gente. Eles gostam de ficar rindo de mim. Porque eles ficam... vovó... Então, o Gonçalves, gosta de pegar no meu pé. E fica assim... Vai... Daqui a pouco a Catarina daqui... Vovó... Vem cá, vovó... Então, assim, é uma experiência muito linda, né?
todo mundo falava comigo, olha, ser avó é melhor do que ser mãe. Diferente mesmo. É muito diferente, né? Olha, toca o coração, assim, especial. Meu Deus, a gente quer cuidar. Dizem que quem tem que educar é pai e mãe, né? Vó, aproveita. Né? Chegou a hora, né? Aproveita. Chegou a minha vez. Com certeza. Glória a Deus, glória a Deus. Sei. Minha irmã, mas como a gente falou, é um privilégio ter você aqui. Amém. Você hoje é pastora na Igreja Metodista lá em Fagundes, né? Isso. Há quanto tempo lá já? Estou, desde a nomeação, foi em fevereiro que eu tomei posse. Ano? Isso. Olha só. Tomei posse lá. Conhecendo ainda os cantinhos daquela casa. Ainda né? estou. Glória a Deus, bem. E amando. Tenho certeza. Não tem como não se apaixonar pela Igreja do Senhor, né? Não tem como. A gente geralmente a gente tem uma pergunta inicial aqui, que já não é mais inicial, já vi um montão de perguntas. Sim. Né? Mas a gente geralmente começa esse bate-papo aqui, essa mesa, sabe? Tentando descobrir um pouco mais do início da sua caminhada com Jesus, como é que foi a sua caminhada, quando foi. Se você puder compartilhar com a gente um pouquinho disso aí. Como é que foi? É muito bom, né? A gente contar quando a gente teve esse encontro, né, com o Senhor. Eu sempre digo que eu poderia ter tido antes, né? Foi, assim, quase um desperdício, né? Tanto tempo, né? A gente quer... a gente tem uma experiência tão boa quando a gente se encontra, tem esse encontro com Jesus, que eu falo, por que eu não tive antes? Por que não foi antes? Perdi tanto tempo. Mas, ainda bem que foi, eu tive com 21, mas antes de ter esse encontro real, né? Eu tive com 14 anos, 13 para 14 anos, eu fui convidada por uma pessoa, que é muito conhecida de vocês, convidada por ela para ir. Falou, vou te levar num lugar maneiro. Aí eu falei assim, já pensando que era outras coisas, né? Falou, tu vai ver um lugar muito bom. E falou assim, a gente gosta de ir lá. Falei, então tá. Então, ó, a gente se encontra no centro da cidade. Vou te levar num lugar especial. E aí chego lá os 2 primos. Acho que eu posso falar o nome deles, vão ficar muito felizes. É o Fábio e o Marcelo. Olha! O Fábio Pastor Marcelo? Não, o Fábio da academia. Marcelo, irmão da Regina. Isso. Marcelo da Regina, sei. Aí os 2 adolescentes também. E aí, vou levar você num lugar legal. Cheguei lá, aquela multidão. Era a Igreja Metodista Wesleyana, que ficava atrás ali do shopping Dom Pedro, que hoje é um estacionamento. Era ali. E aí eu vi aquela multidão, eu falei, mas que lugar é esse, gente? E aí aquilo lotado, mas na hora, e ele sempre foi grande, né? Muito alto. Na hora que o pastor falou, quem quer aceitar Jesus? Ele falou, ela. Sério? E me empurrou. Com 14 anos, adolescente. Eu falei, mas eu não quero. Ele falou, quer. Eu falei, mas eu não quero. Ele falou, quer. E ele foi me empurrando, botou lá na frente junto com todo mundo. E a vergonha não saiu, né? Eu falei, eu não vou sair daqui, vou ficar. E orou. E eles me mandaram muitas cartas. Porque naquela época não tinha celular, não tinha. E mandava carta, convidando. Vá ao culto, né? E aí passou. Nunca mais eu fui, nunca mais eu tive contato. Alguém da sua família tinha contato com a igreja? Não, ninguém. E aí, quando chegou em 2000, quando eu tinha 21 anos, eu estava grávida da Letícia, o meu marido dava aula na Igreja Metodista em Cascatinha, de bateria, e os alunos sempre chamavam ele para ir lá. Vai lá, vai no culto, ele nunca ia. Vai ele lá. Ele dava aula na igreja, mas não era da igreja. Não, ele tocava, né, em bandas aí. E aí ele falava assim, vai lá. E eu também, né, cantava, né, antes de estar grávida, cantava secular também, era do Coral de Petrópolis, né. E aí eu falei com ele, eu vou porque eu preciso nessa campanha, que era uma campanha que o Vani estava muito doente naquela época do coração. E aí eu falei com ele, eu vou. E aí eu fui,
minha sogra me chamou, eu fui lá na igreja em Cascatinha. Mas fiquei muito impressionada. Deus fazia milagre assim, ó, diante de você. E Deus agia, curava. Eu falei, pronto, ele vai curar ele. Né? Deus vai fazer uma obra. Mal sabia eu que os propósitos, desígnios de Deus era totalmente diferente daquilo. Eu fui para algo e Deus queria, era a nossa vida, né? E quando eu cheguei naquele lugar, eu fiquei um pouco impressionada e aí esperei ter neném primeiro, depois eu voltei quando a Letícia nasceu. E eu comecei aí fazendo as campanhas lá e orando e contava para ele quando eu chegava em casa e vendo o que Deus estava fazendo lá. E eu falei, é esse lugar que é para mim. Quero para mim, né? Eu quero, eu não queria mais voltar para ir ao baile com ele. Ainda mais que eu já tinha ela, não tinha mais vontade de ir. E ele ia, porque era contratado, tinha que ir. Ele ia para tocar no baile? Tocar. E aí um dia eu falei com ele, vamos comigo. Ele falou assim, o dono lá do conjunto, lá musical, marcou 4 meses na quarta-feira. Falei, logo na quarta? Tinha todos os dias para marcar logo na quarta, foi, logo na quarta. E eu falei, o que eu vou fazer? Vou orar, porque aí o que acontece? O baile não deu certo, vai acabar, ele não vai. E assim foi. O baile não dava ninguém, e acabou, fechou. E o moço não foi lá em casa. Falou assim, você tá igual a minha filha, fazendo oração contrária. Acabou com o meu baile. Eu falei, moço, eu não vim aqui mais perturbar, porque ele tem que ir para a igreja. Então, assim, eu esperando, porque eu não era casada. Então, o que eu queria? Eu queria membrar, eu queria tomar ceia, eu queria estar lá trabalhando, fazendo, porque eu sabia que Deus me chamava. Eu chorava, eu entrava dentro da igreja e chorava. Eu queria também estar ali, ter aquele contato igual todo mundo tinha ali dentro. E aí um dia ele foi, num testemunho lá de um pastor, ele foi, e naquele dia ele aceitou Jesus, e aí abriu mão, nunca mais foi, nunca abriu mão de tudo. E a gente, claro, que vem medo, achando que não vai acontecer, que Deus não vai agir. É tudo novo, a gente não sabe ainda, né? Então, assim, a caminhada. E eu saía, né? Aqui, né? De Nogueira ia lá para Cascatinha, para o culto, mas eu ia, porque eu queria estudar a palavra, eu queria buscar, então assim, um encontro muito real, mas naquele tempo ainda falava com o pastor, pastor, não estou aguentando, porque está demorando demais de aceitar Jesus e eu quero acertar minha vida. E ele falava, calma, como aquele homem foi bênção na minha vida, naquele tempo dele ficar falando comigo, olha, não desista. Sabe, uma palavra, né? É uma palavra, parece, todo mundo fala. Deus tem um propósito na tua vida, parece que mas não é. E aí aquele homem falava comigo, não desista não, ele vai vir, fica firme, você precisa ficar firme. E eu não desisti, eu ia de novo, estava lá. E aí passei os domingos, porque crente tem que ir no domingo. Falava, eu vou, que tem que estar aqui domingo. Então eu ia domingo, eu estava lá, eu chorava, que eu queria fazer tudo que tinha direito, que um cristão tem direito. Eu tinha fome, sede de estar lá. E aí quando ele foi, pronto. Aí eu falei, agora sim. E aí a gente batizou, né, casamos, né, batizamos. Foi em 1994, foi o nosso batismo. Isso na igreja metodista? Metodista. Desde quando aceitou Jesus, metodista. Lembra o nome do pastor? Pode dar um ao pastor, né? O pastor Guedes, que faleceu. Guedes? Que era o maior evangelista aqui em Petrópolis, né? Ele levava muita gente lá para cantar. O Fernanda Brum, muita gente ele levava lá na igreja. E levava também esse missionário que ele tinha dom de cura e libertação. E ele tocava nos Estados Unidos com um grupo lá e Deus chamou ele lá dentro do camarim. E aí Deus curou o filho dele ele era surdo e mudo e hoje quem faz o trabalho é ele. Um filho que ele também já morreu, o missionário Alberto, já morreu também, é falecido. Então assim,
nesse tempo da nossa caminhada ali, desde 94, a gente vê o quanto Deus, ele tem pressa de nos chamar, sabe? E aí um convite, vai, que Deus vai fazer, sabe? E aquele missionário, ele orava por mim, ele falava, ele orou pelo Vani, conversou com ele, e falou, rapaz, tu tem um problema de coração, mas esse problema de coração não vai te levar à morte. Mas se nesse tempo tu não viesse, iria te levar. Iria, porque o medo estava muito forte na vida dele. O medo de ir para uma mesa de cirurgia. E aí aquele medo não deixava ele operar, né? E também outras coisas a mais. E aí ele teve todo apoio, igreja, e operou. E até hoje está bem, nunca precisou trocar a válvula. O médico disse para ele assim, com 10 anos a gente vai precisar trocar, e nunca trocou. Então, assim, a gente vê os milagres. Aí tu fala, mas Deus não curou, ele teve que operar? Sim, mas curou lá, curou, e eu creio nessa cura, porque senão ele já tinha, né, desde novo ele tinha o problema. Então, assim, Deus chama a gente, mas ele tinha pressa, e eu continuei lá, sentada, disse para Deus, isso aqui é tão bom, né, ficar aqui, poxa, que delícia, mas não era isso também. Deus não quer isso de nós, agora estagnou, acabou, não tem mais crescimento, é só isso aqui? Só isso que Deus tem para mim? E aí fico um membro de limpar banco, senta e levanta e vai embora, todo domingo é dia de semana. Eu falei, não, Deus tem mais. E eu queria esse mais. E eu falava, não tem só isso. Eu sabia que estava muito raso para ser só isso. E foi quando eu aceitei um convite de uma amiga para ir na nossa escola de missões, que é lá em Teresópolis, o Informe. E nesse tempo tinha um curso lá de adoração, como tem hoje, não só o curso de adoração, mas também outros cursos, né, que forma lá. E aí tem Bíblia, tem intercessão, tem adoração, ainda tem 1 e 2. Tem vários cursos, acho que total tem dança, teatro, acho que o total lá tem uns 13 a 14 cursos que você vai todo final de semana, hoje começa, mais um final de semana, né? E é todo final de semana, um final de semana de cada mês. E aí eu fui, não queria ir, e eu falei, como é que eu vou deixar as crianças, não era tão pequena, mas... E aí eu falei, como é que eu vou? E a menina falou, vai. Deus vai falar com você, porque Deus tem algo na tua vida, Noel. Aí eu falava com ela, eu sei, mas só que ainda eu não tô conseguindo entender. Ela falou assim, você vai conseguir entender o que Deus quer. Aí eu falava assim, eu sei que tem mais, mas eu tô sem força, sei lá, eu achava mais cômodo ficar ali sentado e só receber. E aí ela falou, vai, eu pago para você. Se é dinheiro, eu pago. Eu falei, não é. Mas eu não quero, eu não vou deixar eles. Ela falou assim, Aí no outro mês ela vinha de novo. Vai esse mês, só para fazer uma visita. Eu falei, olha, de tanto você insistir. Por isso que a gente deve insistir. Né? Parece que a gente é um cristão chato, mas não é. Aquela insistência dela me fez ir. E aquela menina foi tão importante para a minha vida, assim como o Fábio foi, de me levar ali, de me empurrar. Te levou. E quem não obedece aquele homem daquele tamanho? Agora pior ainda, assim, né? A Jesus sim, é hoje, vambora. Foi muito engraçado ver ele fazendo. E aí, assim, quando ela me levou, eu cheguei lá e falei, gente, que é isso? Eu não sabia, porque eu tava ali assim, ó. Né? Só aquilo ali que eu assistia, só aquilo que eu via. Então eu não tinha dimensão do que Deus tinha, o que Deus estava fazendo, qual era a atmosfera. E quando eu cheguei lá, que eu vi que todo mundo no mesmo propósito, sabe você chegar num lugar que tem, na época só cabia de dormitório, hoje é 800 pessoas que cabem lá, e só que naquele tempo era 2003, só tinha dormitório acho que para 200 pessoas. Tu chega num lugar e você vê que todo mundo pensa igual.
todo mundo está com o mesmo propósito, a mesma fome, a mesma sede, mas não tem idade, não tem raça, não tem nada. É todo mundo na mesma expectativa. É Deus. É Deus. Então, quando eu cheguei lá, eu vi senhorinha e vi jovenzinho. Eu falei, meu Deus, é esse lugar que eu quero. Todo mundo falando a mesma língua. Todo mundo na mesma fome. Eu falei, isso aqui. Por que eu não vim antes? E aí, quando os pastores começaram a ministrar, na época, né, eles começaram a ministrar lá sobre a nossa vida e sobre adoração, e nos ensinar que a adoração não era música, e a adoração era o estilo de vida, é o estilo de vida que precisamos viver. E eu falei, meu Deus, o coração dispara, o choro vem e a vontade é de pular e de extravasar naquele lugar, porque você sente a dimensão. E aí aquele homem, ele ministrou sobre a minha vida e a menina que me levou pulava. Ela gritava, ela saltava de alegria e falava, viu, eu te disse que você ia gostar, eu te falei. Então, assim, a Alanda disse assim, o pastor, no momento que estava orando, eu abri a mão, porque eu estendi a mão para receber. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, eu quero receber, então, o que o Senhor tem para mim. Eu não quero ficar nesse tempo raso que eu tô. Eu sei que tem mais. Eu não posso ficar parada. E ele falava assim, tem multidões te esperando. Aleluia. Então, quando fala assim, por entre aspas, um novo convertido, não sabe nem o que está acontecendo na mente dele. Perdido, né? Mas eu tomei a palavra. Amém. Eu falei, que multidão são essas? Então, quando ali a gente começou a estudar e cada professor, cada mês ia profetizando sobre a sua vida e falando, conversando e te dando aula e contando também as suas experiências, eu falava, eu estou no lugar realmente, no lugar certo. E foi quando esse pastor, que era o líder lá da adoração hoje não, porque eles já saíram também, é o filho que ficou depois no lugar e a nora, nesse momento eram eles dois, e ele disse assim para mim, é tanta glória, Senhor, eu disse para Deus, né, falando com Deus, é tanta glória que ela não sabe nem o que fazer, porque eu não sabia como lidar com aquilo. E aí eu estendi a mão e falei, Senhor, me dá então. E aí eu tive que abrir a mão porque ele não tocava na gente, mas ele estendia as mãos. E aí quando eu olhei, a minha mão pegava fogo. Eu falei, esse homem botou alguma coisa aqui. E aí começou a escorrer. Eu falei, ele jogou água quente na minha mão, vou ver. Quando eu abri os olhos, não era, né? Era o poder de Deus que estava sendo lançado e aquilo esquentava tanto a minha mão quanto a minha boca. E eu olhava aquelas pessoas tudo sendo batizadas, aquelas pessoas querendo mais, falando com Deus, orando, muitas ali ajoelhadas, deitadas no chão, buscando o Senhor. E ali a gente fazia um monte. Eu sabia que aquele final de semana era um final de semana que parecia que eu ficava 3 dias no monte e descia. E aí um dia ele ainda disse assim pra gente numa administração. Ele falou assim, aqui vocês estão no monte. Vocês vão descer e vão com a mesma expectativa para suas igrejas, porque lá vocês vão incendiar. Então era isso que a gente fazia. Mas ele falou assim, nunca vão contra os seus líderes. A visão que ele está, a visão que ele tem. Mas desce e incendeia. E assim eu fazia. Descia e incendiava onde eu estava. E as pessoas começaram a ver a diferença, né? E foi quando Deus, um dia, eu vindo de Teresópolis, dentro do ônibus, e o Senhor disse para mim, eu vou te colocar num lugar pequeno. Eu disse, que lugar pequeno? Aí eu comecei a ouvir mais a voz de Deus, comecei a prestar atenção, saber que era Ele, distinguir que era Ele ou eu que estava falando, né? Então, quando eu comecei a distinguir que era Deus, eu falei, Senhor, agora eu sei que é o Senhor. E que lugar pequeno. Como eu morava em Nogueira, eu falei, então eu vou para a congregação de Águas Lindas, que lá tinha a congregação de Águas Lindas e tinha de Bonfim. O Senhor falou assim, não, é Bonfim.
Eu falei, não vou. Ele falou, vai. Você vai. Então eu... Isso recém-convertida praticamente. Porque assim, pra mim sim, porque eu fiquei tanto tempo no banco, que pra mim eu era recém-convertida, né? Eu só tava no Ministério de Louvor nesse tempo, fiquei um pouco, né? Resisti um pouco ainda, depois que eu entrei, depois que eu me batizei, que eu entrei pro Ministério de Louvor, mas resisti um pouco, fiquei no Ministério Cura e Libertação, aí, mais na minha. Essa experiência lá em Teresópolis, podemos chamar que foi a tua... Virada de chave. Virada de chave com o Espírito Santo. Isso aí. Foi um divisor de água para a minha vida, ministério. Ali Deus falou tudinho que está acontecendo hoje. Ele disse tudo através daquele homem. Tudo, ele foi dizendo tudo. Ele só não falou bem específico, porque senão eu ia ter medo. Então ele falou, mas aos poucos ele foi abrindo. Conforme foi passando o tempo, eu fui amadurecendo. Porque às vezes a gente fica dentro da igreja para muito tempo. 10, 20, 30 anos e não amadurecemos. Ficamos lá e a gente não cresce. Fica do mesmo jeito que nós chegamos. Não crescemos, não florescemos, não damos frutos. Ficamos ali, a verdadeira planta, né? Ficamos ali parados. E pensando que o pouco que a gente está fazendo ali, um louvor que a gente ministra, é muita coisa. Então a gente fica ali, naquele estagnado. Então, quando eu fui lá, né, para Bonfim, ajudar lá o dirigente, ele disse assim para mim, o pastor te mandou para cá me ajudar? E eu falei assim, não, foi eu que pedi, que Deus mandou. Ele falou assim, Deus mandou você vir para cá? Eu falei, foi. Ele falou assim, porque eu tinha pedido o pastor, alguém para vir para cá me ajudar, porque eu preciso estudar e não tem ninguém para me ajudar. Ele falou assim, e por enquanto ninguém se apresentou. Eu falei assim, então, Deus mandou, eu vim, pedi permissão para ele, disse que eu podia vir, e aí abençoou eu e Vani e as crianças, nós viemos. E aí ele virou e falou assim, então é isso. Então eu vou começar. Então ele começou a estudar porque ele queria entrar na faculdade, mas tinha que terminar os estudos. E eu fui para ajudar ele, tudo que foi preciso. O Vani já estava lá ajudando ele na música, ensinando ele a tocar um pouquinho de violão, né? Não sabia nem para ele, mas assim ensinou. Olha isso, né? Deu ali, ensinava ele o básico. E aquele rapaz foi aprendendo, era esforçado também. E eu fiquei ali ajudando ele. E quando eu cheguei lá, não sabia nada. Gente, não sabia nada. Quantas vezes eu começava a dar um estudo lá e eu trocava os personagens. E eu falava, meu Deus, aí depois ele me chamava e falava, Noelma, tu trocou o personagem. Falei, ai, Jesus, me perdoa, Senhor. Uma hora eu aprendo, desce daí, Mardoqueu, que esse lugar é de Zaqueu. É mais ou menos isso que eu fazia. Só depois um milagre é verdadeiro. Pelo menos era bíblico. Então, assim, tinha coisas que... Mas ali foi um crescimento, uma faculdade. Sabe? Deus me deu a oportunidade de fazer uma faculdade ali naquele lugar. De poder subir naquele bairro e conhecer quantas pessoas, quantos jovens, quantas crianças. As crianças, tu via as crianças sendo batizadas, meus filhos mesmo, tudo sendo batizados ali, Deus enchendo aquelas crianças. As quintas-feiras, o culto, o estudo bíblico ficava mais cheio do que os cultos, porque as crianças, os jovens, os adolescentes, eles estavam sedentos. Porque aquilo você contamina o outro, sabe? Porque você quer, você gosta, você tá com fome e você começa a contaminar o outro. Então, assim, a gente chegou lá, a igreja tinha 5 membros, os que restaram. 5 membros que ficaram, aqueles senhorzinhos da igreja que a gente conhece. Quando vocês chegaram? Chegaram 5 pessoas, né? Tava lá e tudo tranquilo, mas eles não conseguiam nem pagar direito as suas despesa da igreja, né? E
E aí o dirigente sempre conversava muito comigo, né? O irmão Kleber conversava, a gente conversava muito para ver como que a gente ia fazer, né? O trabalho ali com aqueles adolescentes, com aqueles jovens. E aí a gente começou assim, ter cultos dos sábados, ter cultos de adoração, dar as aulas que a gente teve lá, porque ele também estudou. Então, assim, a gente começou a expandir e fazer evangelismo, buscar as pessoas. Começamos a falar, começamos a interagir com o bairro, porque é isso que precisa. A igreja interagir com o bairro. E mais ainda, o líder. Ele precisa interagir ali com o bairro, porque ela precisa, as pessoas precisam ter confiança naquele líder, para ela poder ir. Ela ir e ainda deixar seus filhos irem, porque muitos não eram convertidos, deixar seus filhos irem. Aonde está indo? Quem é essas pessoas? Quem é essa gente que está aí? Que vão cuidar do meu filho aí pelo menos 2 horas. Então, a gente interagia com eles, conversava, a gente ia, fazia culto nos lares, evangelizava, convidava. Então, para a gente atrair os adultos, começamos a fazer culto infantil. Era a culto do Ministério Infantil, e aí atrair os pais que queriam ver os seus filhos apresentando, seus filhos cantando, seus filhos fazendo teatro. Então eles vinham, ele atraía aqueles pais para aquele ambiente. E assim foi. Quando nós ficamos ali quase 4 anos ali ajudando, até ele estudar, até ele ir para a faculdade. Nós ficamos ali um tempo e eu não queria sair porque é bom, mas só quando Deus vê que a gente está começando a ficar acomodado, ele começa a manejar a gente novamente. Não adianta querer falar que tá bom, que beleza. Se acomodar, né? Acomodar, Deus não vai permitir, porque você tem que fazer. Quando você acha que agora tá bom, a igreja tá cheia, não. O Senhor quer mais. Então, quando nós voltamos, né, para Cascatinha, que o pastor novo que chegou lá, ele disse: eu quero vocês aqui trabalhando comigo. A gente também precisa aqui. E nesse tempo eu já estava estudando para evangelista, e aí ele falou: eu preciso de você aqui. E nós saímos de lá, já tinha 50 membros. Olha. A igreja já pagava as suas despesas, cobria as suas despesas, porque um dia a gente conversando, ele falou assim: não está pagando nem os materiais de limpeza. E aí eu falei com ele, Deus tem que dar alguma estratégia para a gente. Ver o que está acontecendo, mas dá algumas estratégias. A gente precisa orar, mas também tem estratégia para ver. E aí uma das estratégias que Deus nos deu, e eu falei para ele, nós só vamos dar um pouco de dificuldade para os tesoureiros. E ele falou: o quê? Eu falei assim: Deus colocou no meu coração, é muita criança. E essas crianças, quando a gente está ofertando, aquelas crianças, elas ficam desesperadas para dar, para ofertar também. Falei: se elas podem ser cheias do Espírito, se elas podem ir lá na frente, se elas cantam, se elas pregam o Senhor, elas querem também fazer parte do culto no momento da oferta. Aí ele falou: é verdade. Eu falei: olha só o olhar delas, presta atenção hoje, falei com ele no culto, e vê o olhar dessas crianças. Aquelas crianças, elas com vontade de fazer o mesmo. Eles devem ter falado: meu Deus, eles pregam pra gente, prega aqui, que a gente precisa ser fiel, e como é que a gente não é? E aí foi o momento que eu fiz a campanha. Falei: irmãos, as crianças, vocês podem ver, as crianças ficam com vontade também de ofertar. Às vezes os meus filhos, eu vou e dou para eles, eles vêm e colocam. Mas as crianças que estão aqui sem os pais. Então nós vamos começar a partir de hoje. Se você tem aí na sua bolsa, ou se você não tem, traga de casa, já deixa reservado, você vai dar uma moeda na mão de cada criança. Quem puder, dá uma moeda. Se você não tem uma nota, dá uma moeda. E nós vamos fazer isso. Porque as crianças vão ficar muito felizes também. Olha, gente, aquilo transformou a vida daquelas crianças. Através de um simples ato.
Para alguns pode ser até loucura. Vai falar, pelo amor de Deus, fazer um negócio desse? Pode ser, mas isso são coisas de Deus. Então, tem coisas que Deus faz que não adianta discutir. Deus tem estratégia com cada uma, com cada guerra, tu vê lá na palavra, cada guerra, ele agia de uma forma. Pode lutar que você vai vencer. Não vai lutar, fica parado e vê de o que eu vou fazer. Nessa guerra você não precisa pelejar, rei Josafá. Nessa guerra vocês vão ficar tudo parado e vão ver o que eu vou fazer. Porque essa peleja não é de vocês, é minha. Então, Deus, ele tem a estratégia dele, o jeito dele. Então, cabe a mim a entender o tempo de Deus, o que ele quer fazer. Um cego, ele tá curado. O outro põe a mão. O outro passa barro com cuspe. É ele. Ele tem o jeito dele. E aí, eu falei com ele e a igreja gostou e começou a dar as moedinhas. E nisso que a renda multiplicou. Tremendo. Gente, multiplicar. E aí a igreja começou a caminhar, pagando tudo, pagando aluguel. Sabe, começou a movimentar por conta das crianças. Daqueles jovens que não tinham. E eles falaram assim, a gente gostou muito, tia, de ofertar, porque a gente queria, igual vocês. Então, a gente começa a ver o testemunho das crianças. Se elas tinham aula, se elas tinham a escola dominical delas, se elas tinham o momento de oração, por que elas não iam ter momento também de ofertar? Então, às vezes, a gente tá muito querendo fazer do nosso jeito. E esquece quem está ao nosso redor e a obra é dele, né? É do Senhor. Tremendo, hein? Me chamou a atenção. Ontem eu assisti o filme A Forja com a Cíntia. Tava eu e a Cíntia assistindo o filme e acabou o filme, não vou dar spoiler do filme. Que eu pretendo mas ver. Conversamos e que é notório esse filme A Forja é que você sempre precisa de uma pessoa, alguém que te abrace, que vê em você. A Cíntia até falou, chorando, que orou muito a Deus. Eu também fiquei muito tempo sentado no banco. Muito tempo. Não é pra mim, não sou capaz. E a Cíntia falou que chorou muito com Deus. Falou, Senhor, coloca alguém na vida do Adiel, alguém que tenha visão tua, Pai. Que seja companhia dele, que seja... Aí colocou esse abençoado aqui na minha vida. Que isso, rapaz? Não esperava, não. Que isso? Colocou esse abençoado na minha vida. E como botou essa irmãzinha, vamos lá, vou pagar pra você ir. Como nós precisamos de alguém que aceita Jesus, que empurra, igual o Fábio fez. Como precisamos de alguém que te apoie, que te dê uma palavra de força, né? Que te acalenta quando tem que acalentar, mas que te chame atenção quando tem que chamar. Com certeza. Né? Isso me chamou muito a atenção porque foi ontem um diálogo muito especial, eu e minha esposa. Ela falando do Tiagão. Tem um filho também de 17 anos, está meio perdido também, e os pais é difícil conversar, parece que eles não aceitam, né? Então nós estamos também com o nosso coração com o propósito de que Deus envie alguém que coloque a mão sobre ele, que converse com ele, que tenha o linguajar dele, né? Então eu fiquei muito feliz em ouvir você falando dessa sua amiga, porque foi o que Deus ministrou no meu coração com a minha esposa ontem. Deus é lindo, né, Tiago? Obrigado, tá? Por ter sido resposta à oração da minha esposa. Não sei se eu tô à altura disso não, mas ainda bem. Não, tá sim. Agora tu jogou na televisão ali, ó. Ô, Noelma, você, voltando um pouquinho atrás, você falou uma coisa sobre nós florescermos, né? Existe uma frase na internet que o pessoal fala que a gente tem que florescer onde o Senhor nos plantou, né? E você acha que como pastora agora, né, como pastora está à frente de uma obra, você acha que uma das maiores dificuldades das pessoas nesse quesito, ou a única dificuldade, é só o medo mesmo, só a vergonha? Ou tu vê como pastor outras dificuldades assim? Outras. Hoje, a gente vê, sabe o que acontece? As pessoas não têm compromisso. O compromisso, não com a igreja, ou com o pastor, com a pastora, mas o compromisso com o Senhor, com o reino.
Porque a palavra diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de água, né? E no tempo certo dá suas folhas e os seus frutos, tudo no tempo. Mas se ela não estiver plantada junto ao ribeiro de água, junto ali ao Senhor, ela não vai acontecer nada. Ela vai murchar, né? Vai ficar murcha. E alguns vão ficar acomodados, não por medo. Muitos hoje não é medo, não é vergonha, mas muitos hoje é a falta de interesse, de se aprofundar mais. Acho assim, esse dia mesmo eu estava pregando e falei isso. Eu tá bom aqui, né? Nesse nível que eu cheguei, e você salvo mesmo? Ou eu fazendo mais ou fazendo menos? Tá bom, é isso aqui. Então eu cheguei até aqui, tô esperando Jesus estar voltando. Então eu tô aqui, tô bem. Então não quer mais. Não quer, tem mais tempo, ainda tem tempo. O Senhor está dizendo, tá abreviando, sim, mas ainda tem tempo, vai lá. Corre atrás daquele, manda uma mensagem pelo menos, fala, né, pergunta, né? Vai atrás daquele que está sumido, que pelo menos aí 1, 2 cultos sumiu, eu falo com o povo lá. Gente, manda uma mensagem, não espera só por mim não, você também. Pode falar, perguntar. Faltou? O que aconteceu? O que houve? Né? Então a pessoa, às vezes, algumas não quer que você pergunte, outras esperam que você pergunte. Né? Então, muitos hoje eles não querem por falta de compromisso. As prioridades hoje não estão no reino. Ontem eu ministrei uma palavra lá na igreja falando sobre prioridade. E aquela canção, ela diz, sem intimidade comigo, não há como você vencer. Né? Sem essa intimidade, se ficar no raso, não vai ter intimidade. Eu não vou conhecer o Senhor da maneira que muitos estão aí conhecendo. Eu olhava algumas pessoas, no tempo que eu me converti, não tinha... Hoje, para você abrir aí o celular e aí o YouTube e ver uma pregação, hoje você abre toda hora uma pregação nova, é algo novo para você. Aquele tempo não, né? Era você e a palavra, né? Você tinha que estar ali. Então, assim, hoje tu tem tudo nas mãos, vamos colocar assim, e as pessoas, elas têm outras prioridades. Então, elas preferem ter prioridade em outras coisas, abrir mão de Deus e ter outras prioridades. Elas não têm. E aí a palavra de Deus diz que nós estamos gastando nosso dinheiro naquilo que não é pão. Se nós gastamos o nosso dinheiro, ainda falei com os irmãos lá ontem, nosso dinheiro, nosso tempo, nossa saúde, nossa vida, naquilo que não é pão. Então o pão, a palavra diz que é para nos nutrir, é alimento. Então nós não estamos gastando o nosso tempo, nosso dinheiro, nossa vida naquilo que é pão. E quando vemos, não temos mais ela. A nossa vida, a nossa saúde, não temos mais nada. E aí, o que fizemos? Nada. Então, quando a gente tem essa prioridade, eu faço. Eu nunca tive medo ainda estava falando com eles lá ontem, depois nesse tempo que eu fui trabalhar também na congregação de Madame Machado, era longe, com criança, sem carro, pagando passagem. Então, assim, a minha prioridade, eu trabalhava? Trabalhava, sempre trabalhei. Trabalhava junto com a Regina lá na confecção, saía dali da Estrada da Mineira, ia lá para Madame Machado. Era semana, domingo era manhã e noite. Eu saía de Cascatinha para ir lá para Madame Machado. Então não achava dificuldade. Isso não era barreira para mim. Então, assim, quando você não tem barreira, o reino não tem barreira para você, é melhor, é mais fácil, é mais prazeroso servir o Senhor. Agora, quando você coloca barreira, tudo é empecilho,
tudo tá ruim, tudo não dá certo, não vai. Tu não consegue sair do lugar. Nós acabamos dando muita desculpa para ser bênção. Damos muita desculpa para sair do lugar. Muita desculpa para não ser aquilo que Deus te chamou para ser na vida do outro. Porque assim como Deus falou comigo lá no início, que tinha muitas pessoas esperando, eu falei, poxa, mas não tem outra pessoa, né? A gente não pensa, outra pessoa vai na frente fazer? Não, eram alguns que ainda estavam naquela época nascendo. No tempo que ele falou comigo, muitos ainda estavam nascendo. Mas ele já sabia que Deus ia contar comigo. Contar comigo, com você, é contar. Conta conosco. Então, assim, quando eu estava ainda em Bonfim, foi uma pastora de lá de Arraial, ela chegou lá, veio aqui em Petrópolis e estava vendo aqui as condições de abrir a igreja dela aqui, o ministério dela aqui, mas Deus falou assim com ela, eu quero que você entre nessa igreja aí, porque eu quero convidar. Sim, ela falou quando ela chegou lá. Ela falou, eu vim aqui, mas sem saber o que iria fazer. Mas quando eu cheguei, Deus falou comigo, eu quero falar contigo. E era comigo, falei, eu? Olha, lá no Bonfim, né? Lá no Bonfim. Lá de eu falei, eu fiquei assustada. Então nessa época estava a pastora Márcia lá também, ela era líder dos jovens, trabalhava lá com a gente, né? Uma bênção também na minha vida. E aí essa pastora me convidou para ir na igreja dela, lá em Arraial do Cabo. E convidou a Márcia também, nós fomos, ficamos lá umas semanas, conversando com jovens lá, fazendo encontro com eles, conversando com eles. E esses jovens, você sabe, praia, igrejas que... litoral, então assim, verão some todo mundo, inverno volta todo mundo, mas volta cheio de carrapicho. Então ela falava, a nossa dificuldade é essa, as pessoas não se firmam, não estão, sabe, ali conectada com Deus, elas desconectam igual a internet é rápida, desconecta, acabou, sumiu tudo, perdeu a conexão. Aí ela falou, eles vão rápido pro carnaval, pro mundo, pra praia, e aí quando acaba tudo, esse verãozão, eles voltam a eles, mas é cheio de problemas, e muitos também ou nem voltam. Então nós fomos lá, fizemos um tempo lá naquelas igrejas, e assim que a gente chegou, antes mesmo da gente chegar lá, aquela mulher, ela já falou, ela me chamava de pastora desde esse dia. Ela falava assim, eu não vou te chamar, eu vou te chamar de pastora, porque é isso que Deus mandou eu chegar aqui nessa igreja e chamar você. Ele falou que eu ia chegar aqui e ia conhecer uma mulher de cabelo comprido, meia fortinha, olha só, ela me descreveu. E ela falou, e eu procurando, no meio de tantas pessoas aqui no culto, eu te achei ali sentada, e eu falei, só pode ser, você estava igual o profeta, né, para ungir Davi. E assim, eu fui, fiz o que tinha que fazer lá na igreja dela, ela ainda convidou pra gente ficar lá. Ela falou, eu quero te convidar, se você quiser ser uma das minhas pastoras aqui, já tem uma casa pastoral, me apresentou uma igreja, falei, não, eu não quero. Não quero porque eu sei que hoje eu não estou preparada. Tu pode estar me chamando de pastora porque você viu lá na frente, mas hoje eu ainda quero aprender, porque eu ainda estou muito imatura. Ainda sou uma criança ainda diante do Senhor. Ela falou, não fale que você é criança. Mas eu sabia que eu não podia. Eu não podia ficar toda animada, e vamos lá, ia derrotar, acabar com tudo, tanto igreja quanto a minha vida espiritual, naquela euforia toda, não. Falei, eu não quero. Eu agradeço a senhora, tenho certeza que você está fazendo com boa intenção, mas eu não quero. E aí, né, podia falar, vou pra praia, vou ficar ali a igreja aqui, ó, na beiradinha aqui, olha aí. Não enchi meus olhos porque eu sabia que Deus queria continuar
tratando, cuidando, fazendo tudo que eles tinham que fazer, né? Então, eu não aceitei, mas sempre fui lá, sempre abençoei a vida dela, mas aquela mulher também, ela marcou a minha vida, de falar tudo e muito mais. Ela contou detalhes de coisas que Deus ia fazer, do carro, da cor do carro que Deus ia me dar, e disse que ia me dar, de tudo. Aquela mulher, ela sentava assim, ela, né, até hoje é viva, glória a Deus, né, a pastora Ruth, ela sentava assim lá em casa e falava. Então, assim, ela marcou muito a minha vida espiritual também, porque aquela mulher, ela me deu chance também de conhecer o Senhor Jesus de outra forma. Porque às vezes a gente conhece Ele, só que desse jeito que eu estou na igreja aqui nessa denominação, então eu conheço dessa forma e eu acho que não tem outra. Eu acho que não existe outra maneira de você adorar, outra maneira de você estar na presença. As outras pessoas parecem que estão erradas, só eu que estou certa, não. Então eu fui lá e conheci outras igrejas e vou em todas elas que me convidarem. Mas sei a forma deles, a forma de adorar o Senhor é aquela ali, glória a Deus. E a doutrina deles é aquela ali, amém. Né? Então eles se sentem, a presença de Deus, se sentem bem, é eles e Deus. Eu não tenho essa restrição de maneira alguma. Então ela me ensinou muito, né? Adorar o Senhor e entender como Deus fala, como Deus faz, e a mulher me descrevia o tempo todo sem nunca ter me visto, sem me conhecer, sem falar comigo. Só Deus pra você. Sabe, só. Então, assim, ela foi muito importante na minha vida também, na minha caminhada, na minha conversão, em tudo que Deus foi falando e fazendo. Eu sabia que Deus, eu tinha que fazer conforme Ele estava ministrando em meu coração para chegar até aqui. Eu não podia deixar que nada desse errado, porque uma das coisas que eu sempre falo é: Deus só não cumpre as suas promessas se você não quiser. Você que impede. O inimigo não impede. O Senhor, se Ele fez a promessa, Ele vai cumprir. A única pessoa que pode estragar isso tudo é você. Porque aí você estraga o momento que Deus vai fazer. As tuas escolhas acabam estragando todas as promessas que Deus quer fazer na sua vida e tem. Então, tudo aquilo que aquela mulher falou desde o início, falava e fazia, e peguei lá desde quando eu estudei no Informe, toda a ministração daquele pastor, eu tomei para mim. Então, Deus me deu uma unção naquele dia, e essa unção eu segurei aquela que eu fui caminhando. E caminho até hoje, trazendo ela. E deixando que Deus faça cada promessa e se cumpra a cada promessa na minha vida. E tomo sempre esse cuidado para que Ele cumpra e eu não atrapalhe a vontade dEle na minha vida. De jeito nenhum. Eu falo com Ele: Senhor, não me deixa atrapalhar nada aí não. Se eu estiver tentando atrapalhar, me segura. Né? Me segura, Jesus, porque eu não quero atrapalhar o que o Senhor tem, não. Então, Ele tem feito. Por isso que eu sabia que ia chegar o momento certo de estar, de ser, de ter, né? De ser nomeada, de ter ali o título que, para mim, já não importa. Importa é a obra que eu já fazia desde o início, né? É só mesmo aquilo que a gente estuda. Então, estudei muito. Então, eu, assim, nenhuma da minha família ali, no meu convívio, não era cristã, não conhecia Jesus. Sempre falei para os meus irmãos de Jesus, sempre convidei os familiares e sempre tentei fazer com que eles entendessem a palavra como eu. Nunca forcei, porque forçar não adianta.
Não vai só espalhar a pessoa, só vai afastar de você a pessoa. Então, eu sempre tentei mostrar com o meu testemunho, com a minha vida, com o meu... que eu tinha com o Senhor e que tenho com Ele, o compromisso com o reino, era isso. Falei, então é aqui que o Senhor vai mover, né? Então, assim, meu pai aceitou Jesus no leito da morte, mas aceitou, né? Aceitou comigo, assim, morreu no Senhor, creio na salvação. A gente orou, ficou junto nesse tempo. A minha mãe ainda deu tempo, né, de batizar na pandemia. Ela batizou e o batismo dela foi ao vivo, porque era no tempo da pandemia. E a minha mãe, assim, quando ela foi batizar, eu fiz, assim, todo o preparo com ela. Ela, né, renunciou tudo aquilo que ela acreditava. Eu conversei com ela, falei, não adianta eu julgar as coisas que a senhora gosta fora. Não adianta eu julgar fora as coisas que a senhora achava que é Deus. Então, o que a senhora precisa? A senhora precisa renunciar, não eu para a senhora. Não quero mais nada. Então, assim, quando ela renunciou e aceitou Jesus de todo o coração e falou, eu quero batizar. Então, o batismo dela, a minha mãe, ela batizou, ainda converteu uma pessoa e a pessoa também batizou. Que quando a pessoa viu o batismo, falou assim, eu quero ser batizada igual essa senhora. E eu vou ser batizada igual ela. Eu também quero ser batizada assim. Eu posso? Aí a filha dela falou, pode. Me ligou. A minha mãe pode ser? Eu falei, com certeza. Então a minha mãe, através do batismo da minha mãe, ela antes de morrer ainda converteu uma. Ganhou uma vida para Jesus. Ganhou uma vida para Jesus. A força do exemplo que tu falou, né? Sabe? Então ela ficou muito emocionada com aquele batismo e batizou. Minha mãe batizou 3 meses, faleceu, e essa senhora também. Então Deus preparou todas as duas. E batizou também, em 3 meses também ela faleceu, mas com Jesus. Amém. Então o Senhor curou também todas as duas, mas elas foram, né, em paz. Meus irmãos, as mesmas coisas, sempre falei com eles, né, de Jesus, o tempo que eu pude, o tempo que eles estão comigo, eu falo, né, eu e mais 2 agora que tem, os outros já faleceram, mas eu falo. E agora a gente vê a família, né, a família que é mais distante, né, da parte da minha mãe, da parte do meu pai, tudo, né? Tudo evangélico, pastoras. Eu falei, gente, que glória. Então, assim, você vê que Deus estava agindo na família. Então, não era só eu que estava orando, glória, estava outras pessoas orando também. Então, a família estava sendo coberta. Mas ali no nosso convívio ali era só eu. Então, foi uma batalha espiritual, porque quando a minha mãe, né, separou do meu pai, eu era adolescente ainda. E a minha mãe, ela começou a ir para o espiritismo. E o meu padrasto era também espírita e começou a frequentava centro, né? E aí levava ela. E eu vi aquilo e eu não conhecia Jesus. Nesse tempo ainda não conhecia. E a minha mãe vinha para o meu lado e, sabe, manifesta assim. E aí ficava falando umas coisas e eu não sabia o que fazer. Falava, mas eu vou saber. Eu ia pra cima dela com o chinelo, corria atrás dela com o chinelo. Falava, demônio, tu não vai ficar aqui não. Eu não sabia vai sair que era na nome chinelada. de Jesus. Então não era em nome de Jesus, mas olha, eu fiz isso. E depois, sabe, que eu me converti, eu falei, gente, eu expulsei o demônio com chinelo. Sai no nome da Havaiana. Mas aí eu ia, menino, como é que pode, né? Era algo que eu acho que já estava em mim, né? Deus já tinha algo em mim. E eu tinha, assim, não era um medo, mas era uma raiva que me dava na hora de ver aquilo
tomando o corpo da minha mãe, não era ela. Os olhos eram diferentes, o olhar, a fala. Então eu falava, não é minha mãe. Então eu não via minha mãe, eu não estava correndo atrás da minha mãe com chinelo, mas eu estava correndo atrás daquele troço ruim que estava tomando a vida dela. E aí querendo, sabe, confundir a minha cabeça, falar umas coisas. Corri atrás dela com o chinelo, acabou. Rapidinho aquilo saía, deixava lá sozinha, que tome chinelada sozinha. E saía. O que está acontecendo? Falei, a senhora aí de novo com esse negócio? E eu não posso chegar do serviço que a senhora olha para mim. Mas na hora. Por quê? Eu acho que a luz... você já tinha brilho. Ela já... Só pode. Porque ela na hora ela vinha, aquele troço vinha nela. Então, aquilo já estava assim muito aguçado nisso. Então eu falei, vai sair na chinelada. Mas assim, são coisas que marcam, né? A gente depois, quando a gente se converte, a gente pensa, olha só, era Deus mesmo, já tinha algo com a gente, já tinha algo para nós. Então assim, passado o tempo, né? Eu não consegui estudar. E aí eu só tinha a 4ª série. E eu queria muito fazer a faculdade. Eu falei, como é que eu vou fazer com a 4ª série? Vou ter que estudar tudo primeiro. Mas antes disso, antes de pensar do Ministério Pastoral, eu queria estudar mais para evangelista. Mas quando eu fui, eles precisavam só a 4ª série. E eu fui. Quando eu fui, eu sentia a necessidade de ter mais estudo, porque eu vi que cobrava bastante e eu não tinha capacidade para aquilo. E aí eu me matriculei na escola, que eu sempre gostei muito de estudar. Mas assim que eu terminei, meu pai falou assim, você não vai para o centro da cidade sozinha. E eu chorava muito, falei, por que eu não posso estudar? Não, porque a tua mãe não pode te levar, eu trabalho e você não vai sozinho. E aí eu me impediu. Mas não estou dizendo meu pai, não estou dizendo que ele me impediu. Preocupação, né? A preocupação do tempo, da época, que os ônibus também tu não tinha. Toda hora. Né? Não era de graça, tinha que pagar. Para um assalariado não dava. E também via isso tudo como José. Eu sempre vi. Assim que eu me converti, eu comecei a entender a história de José. Até aquele que quer te atrapalhar te ajuda, né? Te dá uma forcinha. Porque ele impediu, mas depois eu fiz. Eu fiz, me matriculei naqueles jovens que era o SEJA, matriculei, fiz muita prova, mas nada avançava, né? Uhum. E aí depois eu paguei, fui para um colégio particular, fiz tudo, né? Terminei meus estudos, muita batalha, porque depois que a gente fica mais velha, a cabeça não está pensando tanto no trabalho, muito. A jovem que é melhor, né? Olha uma prova assim, viu uma folha de boleto, né? Tá me entendendo? Jesus, o boleto eu tenho que pagar igual essa prova. Mas é interessante você compartilhar isso não só com a gente, mas todo mundo que vai assistir, né? Porque pouco tempo que eu tô na caminhada, aí vai para quase 15 anos, né? Mas eu vejo muitas pessoas parando pelo caminho porque elas têm uma palavra, mas não têm uma atitude, né? Isso. Você tinha a palavra e não só se apegou na palavra, por mais importante que ela seja, né? Você se capacitou, né? Quando chegar o momento da bênção, né? Você está preparada, né? Senão, como é que eu ia fazer? Pois é, muitas pessoas, né? Elas têm aqui a palavra profética na mão, o que Deus vai fazer, só que elas não tomam atitude. Elas falam, se Deus vai fazer, né? Cruza os braços, fico esperando. E aí depois fala o quê? Deus não realizou, Deus não fez, Deus é ruim, só está fazendo o outro, tá lá. Chegou ontem na igreja, Deus já está fazendo. E eu tô aqui 20 anos, tô aqui, não tenho nada, não faço nada, não saio disso que eu tô. Mas não é você. É isso que eu tô dizendo. Às vezes a pessoa ela não quer florescer. Ela mesma trava as bênçãos, ela mesma está travando. E bota a culpa em Deus, bota a culpa no líder. Vou sair daqui. Aqui não me dá oportunidade. Então, não é aqui que não te dá oportunidade. É você mesmo que não está fazendo. Então, eu falei, eu preciso ir fazer. E aí eu fiz. E quando eu fiz, eu fiquei muito feliz, porque eu já tinha a palavra profética.
E aí foi o momento que eu falei com o meu pastor na época, eu falei, olha, eu tenho a palavra, eu estou sobre uma palavra. E o que o senhor acha? Ele falou assim, você tem toda a minha bênção, porque eu tenho certeza que Deus tem isso mesmo para você. Amém. Vai. Eu falei, agora esse Ike, né? Cadê o Fábio? Treme um pouco, né? Você fica pensando agora, né? E eu falei, Deus, e agora? O que eu vou fazer? Porque como que eu vou lidar com isso tudo? Como que eu vou pagar? Eu já estava pagando a escola, estava caro. E agora eu tenho que entrar no pré-teológico. E aí era 1 ano de pré-teológico. E fui. Né? Estudava lá em Teresópolis, na escola de missões. Voltei ao início, né? Eu voltei lá. Que em 2003 me formei em 2004 lá em Adorador. E aí retorno em 2017. Me formei evangelista em 2007, fui consagrada em 2012, evangelista, fiquei num ponto missionário Bom Sucesso, trabalhando lá, e nisso fui para o pré-teológico. Chego lá, fiz o pré-teológico. Né? É o POV que eles falam, que é um programa de orientação vocacional. Você vai para lá para ver se você tem vocação. Chega no metade do curso, pode ser que a pessoa fale assim, isso não é minha vocação. Isso tudo que eu vou ter que estudar, isso tudo que eu tenho que fazer, esse compromisso todo, é melhor ficar do jeito que eu tô. Porque eu acho que às vezes a pessoa vai muito, né, cheia de... empolgação, né? É muita empolgação. Chega lá, o pré-teológico é muito bom para isso, que ele te bota no lugar. Tu vai ou você para. Fica quem quer mesmo. Quem tá com foco realmente. Isso aí. Eu tô no foco agora. Se eu for porque eu tô na empolgação, eu vou quebrar totalmente a cara. Aí fui, vi que era. Aí que eu falei, tenho certeza que é isso que eu quero. E aí arrumei tudo, né? Levei toda a documentação, cheguei lá, fiz a inscrição e falou, tá faltando ainda o teu ensino médio. Eu falei, tá saindo, porque eu acabei de fazer. Tinha acabado de fazer, não tinha saído ainda no Diário Oficial, né? Quando saiu, depois levei o diploma, tudo certinho, bonitinho, entreguei, tava tudo certo. Passamos pela psicóloga, né? Que passa também pela psicóloga, tudo normal, graças a Deus. Aí... Tiago, eu não posso fazer isso não, Tiago. Eu vou ser reprovado psicólogo, vai? Ih, não, separa esse menino aí. Ele é doentinho. A gente foi tremendo pra ela. Ela, não, fica calma que vai estar tudo certo. E passamos, aí quando eu estava terminando, que eu ia me formar já no POV, eu já fiz a inscrição da faculdade. E sem ter dinheiro. Eu falei, Senhor, eu sei que eu tô trabalhando, mas eu sei que é difícil, né? Bem difícil. E eu falei com ele, não é empolgação. Se o senhor tem algo comigo, o senhor me ajuda. Porque eu já passei da fase da escola. Estudei a beça. Era saía do trabalho, cabeça quente, ou lá mesmo, estudando, saía de lá correndo para chegar, para fazer prova, para estar lá. Eu chegava e fazia prova, e no outro dia de novo, estudava em casa e fazia prova, ou às vezes só ia na escola para estudar, nem fazia prova nesse tempo. Esposa, mãe, tudo isso junto. E não deixava de ir à igreja, não deixava de ir aos cultos, não deixava de ter compromisso. Nesse tempo eu era líder do Ministério de Oração, lá eu já estava na Metodista em Correias, junto com o pastor Fabrício. Eu falei, eu não vou deixar meus compromissos. E aí que eu preciso mais ainda. Não deixava de fazer campanha de oração, monte. A gente estava lá, e pregação, e convida daqui, convida dali. A gente ia estudando, muito, muito, porque por isso que a Bíblia diz, tudo tem um tempo determinado. Tem tempo para tudo. E Deus sabe muito bem que você, quando é jovem, quando é criança, aquele tempo é tempo de estudar. Então a tua cabecinha tá para aquilo. Não é tempo de fazer faculdade, é tempo de estudar.
E aí uma criança vai ter neném. Não é tempo de ter neném. É tempo de estudar, é tempo de se formar, é tempo de pensar no futuro, não. Então, às vezes, a pessoa vai atropelando os processos do tempo. E é esses processos que muitas pessoas não dão certo na vida. Não tá vendo as bênçãos de Deus, as vitórias do Senhor, porque elas estão aqui, ó, correndo atrás da gente. E a gente correndo delas. Não quer passar pelos processos. Os processos. É interessante que você falando isso, sabe, me veio a minha memória um pouco da minha história, porque é parecido um pouco com a sua, né? Eu ainda não tinha uma palavra, mas eu tinha muitas responsabilidades que foram me dadas, sabe? Eu vejo algumas pessoas também falando assim, não, poxa, lá na igreja eu faço tudo. E algumas reclamam com razão mesmo, sabe? Algumas realmente fazem tudo. Mas essa minha fala é mais para aquelas também que elas precisam ter esse discernimento que talvez fazer tudo está salvando a vida delas, né? Isso. No meu caso, a responsabilidade salvou minha vida espiritual, eu tenho certeza disso. Eu olho para trás, eu não tinha capacidade, eu não tinha nada, mas eu tinha uma responsabilidade. Uma igreja pequena, não fazia tudo, mas fazia bastante coisa. E isso me salvou, espiritualmente, sabe? Isso me salvou. Então, seja uma palavra ou seja uma responsabilidade, né? Eu acho que a gente precisa entender esse tempo de Deus na nossa vida. Né? Com certeza. Precisa entender esse agir dele na nossa vida. O tempo ele não vai voltar mais. Então você tem que aproveitar esse tempo chamado hoje e fazendo, né? O nome já diz, é presente, né? Presente. Vamos lá, aproveita esse presente aí. Que eu precisava, assim, né? Ali transformar esse presente no que eu tinha perdido. E aí, vamos lá. E aí fui para a faculdade, terminei esse pré-teológico e comecei. Encarei a faculdade, tudo novo para mim, né? Como encarar agora, mesma coisa, trabalhando, mãe, esposa, evangelista, igreja, compromissos, né? E aí eu fui. Muito, muito novo para mim, tudo muito novo. Então, quando a gente chega lá dentro da sala de aula, é tudo diferente e é por semestre. E eu falava, meu Deus, como é que é agora isso aí? Como é que é agora? É por série, não? E aí você cai na real que é totalmente diferente, é Deus agora, mas você precisa ver a realidade do que você está fazendo, do que Deus está te chamando, as responsabilidades que está vindo já. Porque quando você não tá tudo tranquilo. Mas de repente, quando fiz a inscrição, veio uma responsabilidade, um peso assim, enorme, da responsabilidade que eu falei, e agora? Será que dá tempo de eu voltar atrás? Então, assim, muitas coisas vêm, luta que vem, é tudo dizendo não. Mas aí eu sempre pensava, sempre tinha uma palavra, sempre Deus estava ali falando, eu vou te sustentar, eu vou fazer. Então os milagres aconteciam, aparecia. Eu falei, gente, eu preciso de um computador, eu vou precisar de um computador, eu não tenho, para eu botar minhas coisas ali, trabalhar, fazer tudo ali, meus trabalhos, enviar, porque a Universidade de São Paulo, mas o polo aqui, e aí é presencial, mas também na plataforma, e aí eu tinha que abrir, eu tinha que ler, eu tinha ali a hora que eu quisesse, eu entrava e ficava lá estudando, estava lá dentro, eles sabiam, e eu precisava ter e eu falei, e agora? Meu Deus, Senhor, me ajuda. E eu falava, e as promessas que o Senhor tem, eu tô aí, tô correndo atrás. E quantas vezes o milagre do Senhor aparecia. E eu lembro que o irmão veio e falou assim, olha, Deus mandou te dar esse envelope, ele sabe para que você precisa. Então ninguém sabia. Não falei microfone, não falei para ninguém. Falei para ele, para Deus. E ele me deu. E eu comprei o notebook naquele tempo, comprei o notebook no dia, assim que ele me deu, ainda paguei a minha inscrição da faculdade e a primeira mensalidade do outro mês. Então, assim, Deus falando assim, eu tô te incentivando, eu tô te empurrando aí, vai. Depende de você.
Agora é contigo. Então, todo mês era o mês que Deus fazia milagre. Todo mês era o mês que Deus agia lá. Que Deus movimentava céu, terra e mar para ir. Então, eu sabia que Deus contava comigo. Ele estava contando comigo. E eu tinha que ir, eu tinha que fazer. E Deus ele ia colocando a cada dia o chão embaixo dos meus pés. Às vezes eu olhava e falava, meu Deus, não tem, agora. E eu lembro que em 2011 eu fiquei muito doente. Fiquei doente do pulmão. Me deu como se fosse Covid hoje. Eu fiquei muito ruim. E fui internada. E eu fiquei apavorada. Porque eu fiquei muito debilitada. Em oxigênio, igualzinho a Covid, só não me entubaram, mas o restante fizeram tudo comigo. Me botaram, fiquei tudo no aparelho, e naquele tempo não tinha aparelhagem, como tem hoje por causa da Covid, compraram bastante, naquele tempo não tinha, e eu fiquei internada 17 dias, e tomando soro, medicamentos, mas ninguém sabia o que eu tinha. Os médicos não sabiam, uma junta médica não sabia o que eu tinha. E eles conversavam. E na sala onde eu fiquei numa sala, num quarto do Alcides Carneiro sozinha. Eles colocaram eu isolada, me isolaram. Ninguém entrava, senão todo vestido, sapato, aquelas roupas, com tudo. Botava luva, não colocava a mão em mim se não tivesse todos equipados. Porta fechada, eu só ficava com a janela aberta. Se a minha porta abria um pouquinho, eles iam lá, fechavam. Então, quando eu pensei, gente, eu tô aqui dentro, eu tô isolada. E aí todo mundo falou comigo, você não sabia? Você tá com uma doença que ninguém sabe o que é. E eu falei assim, não tô sabendo disso. Então, e os médicos fizeram uma primeira punção, fizeram a segunda, fizeram a terceira. E nada saiu do meu pulmão. E o médico chegava lá pra mim, fazia a tomografia e falava assim, teu pulmão tá cheio de água, tu teve um derrame pleural. E ia fazer punção, eu fiz punção na mesma cirurgia, com anestesia, com ponto, com tudo, abriram aqui o lado, não saía nada. E eu ali dentro daquele hospital, sem entender, o senhor falou assim, senta aqui que agora é eu e você. É eu e você agora. E aí tinha uma cadeira vazia. Dentro do quarto ele sentava ali e a gente conversava. Eu deitada na cama, não aguentava nem falar. Porque o meu pulmão era como se eu nem tivesse mais o lado direito tomado. Preto. E esse que estava funcionando. E eu sou asmática. E aquela coisa, e eu não respirava. E aí eles vinham com balão de oxigênio, vinham com medicamento. E um dia eu estava deitada e eu vi a porta abrir, dentro escuro, fora as luzes acesas, né? E eu conto isso, é muito engraçado, porque quando abriu a porta, de repente entrou um enfermeiro. Eu me assustei com ele chegando, porque contra a luz eu só vi o quê? Só ali a silhueta do enfermeiro. O enfermeiro tinha um cabelo grande e também uma barba grande. Ai, Jesus. É Jesus. Ai, meu Deus. Todo de branco vem ele. Morri. Quando ele... isso que eu pensei. Morri. Falei, morri. Quando ele abriu aquela porta, veio aquela claridade, falei, pronto, cheguei, né? Bom, veio aqui pelo menos. Vamos ver o restante que vai acontecer. Ele veio chegando pra perto de mim. Eu olhei pra cara dele assustada. Falei, quem é você? Aí ele falou assim, sou enfermeiro. Toma um remedinho. Aí olha, assustada. Então, assim, é uma das coisas que a gente conta, é até engraçado, porque eu passei ali 17 dias, eu e o Senhor. E eu tinha comprado um livro naquela semana que eu me internei e eu não deu nem tempo de ler. E quando eu fui ler o livro, quando eu lembrei do livro, falei com a Letícia, traga o livro que eu tenho que ler esse livro, que eu comprei.
O livro chamava Eu Não Estou Sozinha. E aí Deus ali falou comigo o tempo todo naquele hospital, tudo aquilo que Ele ia fazer comigo. Nesse tempo de 2017. Eu falei, então pelo menos eu sei que eu não vou morrer. Porque se Ele tem esses planos para mim, eu não vou morrer. Porque a minha imaginação que eu ia embora. Que eles não descobriram que eu tinha. Não sabia o que era. Pararam de me dar todo tipo de remédio para ver como é que o meu corpo ia reagir. Então, assim, Deus, Ele faz de uma forma para te alertar. Então, quando Ele pensou que eu estagnou. Ela não está mais lembrando das promessas. Ele me fez novamente. Então, um dia Deus falou assim para mim, toda vez que você ouvir aquela música Promessas, do Davi Sasser, eu te lembrando das promessas que eu tenho sobre a sua vida. Então, o dia que eu estava esquecendo de todas elas, que eu começava a indagar Ele, das coisas que estavam acontecendo, Ele usava alguém para cantar ou aparecer aquela música, seja onde for, aonde for. E eu lembro que um dia eu fui numa igreja cantar, e aí todo mundo recebeu a oportunidade, e quando chegou a minha vez, eu cantei, sentei, e nisso o rapaz falou assim, pastora, que era até uma pastora que estava lá, que era dessa igreja, falou assim, eu estou sentindo no coração que eu tenho que cantar um cântico, a senhora pode me dar a oportunidade de novo? Ah, pois não, meu filho. Ele já tinha cantado. Ele começou a cantar. Quando tudo diz que não. Falei, meu Deus. Até que o Senhor me achou. Então, assim, ele sempre me lembrava das promessas. Então, assim, não adianta a gente querer fugir do Senhor. Daquilo que Ele espera de nós. Não adianta você querer inventar alguma coisa para a sua conversão. Não adianta você querer dizer que você é mais um na multidão que aceitou Jesus, que encontrou Jesus, que Jesus te encontrou, que Jesus te chamou primeiro, né? Ele que me aceitou primeiro. Mas não adianta você querer disfarçar. Aquele que Deus chama e que tem uma palavra profética, uma palavra de promessa sobre a sua vida, ele vai ser incomodado pelo Senhor o tempo todo para fazer a vontade dele. E também na Ebenezer. Ali foi uma das igrejas que eu comecei a frequentar. Gente, eu me apaixonei, né? Me apaixonei por eles, eu me apaixonei toda vez que me chamava para uma oportunidade. E sabe, eu me sentia tão bem, eu crescia cada vez que eu ia lá. Cada vez que eu estava ali com a pastora Bárbara, eu falava, meu Deus, como é bom poder estar aqui com os irmãos. Mas eu sabia que Deus tinha algo para mim, né? E eu não podia me empolgar ou outro ministério. Vamos colocar assim, eu sabia que eu tinha que ir fazer o que Deus tinha me chamado para fazer. Então, quando eu entrei na faculdade, as dificuldades vieram, muitas coisas aconteceram, foram 4 anos intensos, né? Intensos estudando. Peguei pandemia. No meu 3 semestres finais foi a pandemia. E aí, como é que você faz? E agora só tem o computador. Agora não tem mais ninguém presencial contigo, ninguém mais para você conversar, ninguém mais para você tirar tirar dúvidas, ninguém mais. Aquela sala de aula, nossos amigos, não tinha mais ninguém. E aí ainda veio a minha mãe, que teve AVC e veio para mim cuidar dela. Banho, cadeira de roda, fralda. E eu no finalzinho falei, Jesus, não vou conseguir. O Senhor falou, mas tu vai. Você vai. Falei, Senhor, é muita coisa. Ela me chamava de noite. Ela não dormia. E eu não conseguia ter concentração. No outro dia que eu tinha que estudar. No outro dia que eu tinha que ver as coisas fazer. E fora que a igreja aí não tinha o culto com todos, mas tinha culto que a gente gravava. Era todo normal. Terça, domingo, a gente estava lá. E a gente estava junto. Então eu falava, Senhor, e agora? O que eu vou fazer?
Como que eu vou lidar com isso tudo? Mas aí é o tempo que Deus te mostra que Deus é mais forte do que aquilo que você pensa. É Ele que te fortalece. A Bíblia começa a fazer sentido para você. Os textos que você lê, os versículos que você lê, começa a fazer, faz valer ali naquela hora. Porque você vê que você não está sozinho, que o Senhor realmente fortalece, realmente Ele é o guarda de Israel, o tempo todo está ali, vigiando, o tempo todo está cuidando de você, o tempo todo te ajudando, te dando força, renovando as tuas forças. Então, quando eu falava, Senhor, realmente, aquilo que eu entendo hoje da palavra é o que eu estou gastando ela agora. Porque se eu não tivesse pautada na palavra, não aguentaria. É a hora que vem muita coisa que você não aguenta. Por isso que muitos estão parando. Está parando na caminhada. Porque elas estão indo só na euforia. E aí o que acontece quando chega lá no momento das tempestades? Ela desiste. Ela não tem conteúdo. Tem nem versículo para lembrar, né? Ela não tem nada. Porque às vezes é cristão de oba-oba. É ilusão de ser empolgação, é só alegria, é fogo, é glória. E aí quando vê, cadê a palavra? Tu não está pautado na palavra, a palavra que te alimenta, a palavra que te sustenta. É a palavra. Se você não for nela, não tiver nela, você vai cair. Não vai, você não está nutrido. Por isso que ele fala que a palavra é alimento, é pão, né? E aí eu fiquei firme, mas com a ajuda, né, da Letícia, que ficava com ela para mim, me ajudava muito. O Vani também, o tempo todo, me ajuda na família. A gente ali em casa, eu, o Gabriel, a Letícia e o Vani, o tempo todo ajudando. Porque, e para fazer prova? Porque aí nos 3 últimos semestres, as provas eram também ali. E a prova tinha hora para tu fazer. Então, não tinha mais presencial, mas tu tinha que fazer ali, era pior. Porque era o tempo que eu tinha que colocar ela para dormir, dar todo o medicamento, botar ela para dormir e pedir a Deus que ela não acordasse. E aí eu orava, eu e Letícia, ela de um lado e eu do outro, ligava o computador e falava, Deus, é agora. É agora ou nunca. E eu não sei digitar rápido, a Letícia sabe. Então o que eu fazia? Nos que eram na prova, não digitar? De ser digitado ali texto. Aí eu falava com a Letícia, tu fica aí, digita e eu escrevo aqui. E você vai lendo. E aí eu escrevendo e ela digitando, e eu escrevendo, ela digitando, para dar tempo, que era 2 horinhas só a prova. Então, tudo é com esforço. Não é de mão beijada. Né? A gente, para estar na presença do Senhor, para estar buscando, porque às vezes as pessoas só nos conhecem hoje, vê hoje. Nossa, fácil, hein? Beleza, né? Que bênção. Tá lá na igreja, título, né? Olha aí, que bênção. Mas não sabe o que a gente viveu desde lá do início. Sabe o que a gente passou para chegar até aqui? Não é mole, né? Não ser cristão hoje, não é. Para quem quer ser realmente cristão, não é moleza, não é brincadeira, não é mar de rosa, né? É você estar diante de um Deus todo-poderoso que faz todas as coisas, criou todas as coisas, é o Deus do impossível, mas Ele espera que você carregue sua cruz, né? Esteja com Ele, caminhe comigo, vem, né? Eu estou te chamando, vem. Traz a tua cruz aí e segue-me. Isso é pra gente fazer, né? A gente vê que ela falou dos milagres que Deus fez na vida dela. Até um irmão deu o valor do computador. A gente vê no Novo Testamento que para Jesus fazer os milagres, as pessoas iam até ele, né? Jesus não chegava, eu vou fazer um milagre para você, não. Iam até Jesus. O cego, tem misericórdia de mim. Ficou gritando. A mulher do fluxo de sangue entrou no meio da multidão e tocou no vídeo. Todo mundo teve uma atitude. Aí o milagre veio, né? Foi o que aconteceu com você. Teve atitude. Tem que ter. E o milagre vem. Tem que ter.
É isso, meus amigos. Estamos chegando ao finalzinho. Rapaz! Passou rápido, hein? Passou, rapaz. Meu, não acredito. Deu tempo, Tiagão. Mulher fala demais, né? Mulher de Deus. Foi benção, foi maravilhoso. Abençoadores, com certeza. Amém. Antes de te dar a oportunidade final aí, que você deixar uma palavra para o pessoal que está assistindo a gente aí, com mais uma palavra de Deus, né? Quero já te agradecer por esse convite, como a gente sempre fala aqui, né, Diogo? Pelo seu sim, não só para o Multiforma, mas também para o Reino de Deus. Amém. Você tem sido, sim, uma inspiração para aqueles que te conhecem, aqueles que estão ao seu redor. Amém. Então, muito obrigado pelo convite. O Diogo vai falar as palavras dele também, eu tenho certeza, mas eu queria que você também falasse um pouco sobre a igreja lá de Fagundes, Metodista, mandasse um alô lá para eles lá, antes de você deixar essa palavra final aí. Mas o Diogo vai agradecer também, né? Fazer um agradecimento, né? Queria agradecer também em nome da Multiforma, em nosso nome, que pelo sim, a gente sempre fala que realmente as pessoas ficam receosas, né? Mas é bênção para Deus, né? Bênção de Deus. E fiquei muito feliz. Eu já conheci, mas não tinha intimidade como tivemos um pouco mais hoje. Muito feliz em conhecer e saber quanto Deus trabalhou na sua vida, quantos milagres Ele fez em sua vida, na sua família. Então, muito obrigado por ter nos dado esse privilégio de conhecer um pouco mais de você. O privilégio foi todo meu. Tá bom? Todo meu. Vocês não sabem como foi. O privilégio está aqui. Meu Deus. Às vezes a gente fica meio assim, medo, sei lá, de falar, né? Mas a gente sabe que vai alcançar. Amém. São coisas que a gente está tendo a oração das 11. Deus, quero também falar sobre a oração das 11. Todos estão convidados, né? Na oração das 11. Foi um propósito que Deus colocou no meu coração ano passado. E eu achei que era uma semana só para ajudar algumas pessoas que... Mas pode botar meu nome na oração? Aí da senhora, você pode botar meu nome na oração? Aí Deus falou assim, vamos trabalhar junto, né? Não é só você, mas ela também precisa orar. Aí eu falei com a pessoa, vamos orar juntos então? Vamos orar, vamos fazer no Zoom. Então a gente tem às 11 horas, entra no Zoom. Todo dia? Todos os dias. Aí eu achei que era só uma semana ou um mês ali. Só que Deus, quando eu falo, é para parar? É para parar? Não. É para parar? Não. E aí eu já nem pergunto mais, eu já estou fazendo. E agora a gente está fazendo a semana com um propósito. Então, cada semana Deus dá uma direção de um propósito de oração. Né? Então, essa semana a gente está orando sobre vitória. Por quê? Porque o Senhor falou, os meus filhos estão muito... é só guerra. E eu preciso dar um refrigério. E quando ele vem é para dar vitória. Então, toda guerra precisa ter vitória. E aí eu falei, é verdade. E semana passada a gente trabalhou sobre aprender. Aprender com o Senhor, aprender na palavra. Então, nós trabalhamos a semana todinha. Então, é segunda-feira a gente começa, no domingo a gente fecha o propósito. Então, a gente começou segunda-feira falando sobre vitória e vamos terminar domingo falando sobre. E assim, as palavras, sabe, que ela vem e Deus, sabe, fala muito. Então, as pessoas entram, elas precisam se identificar. Ali está o nominho delas que elas colocaram porque é do Zoom, não abre, só eu que abro e geralmente é eu que oro ou uma outra irmã que ora. Qualquer pessoa pode participar? Todo mundo pode participar, não tem nem denominação, não tem nada. É crente, não crente, todo mundo. Tem uma moça de São Paulo que ela disse, é a minha igreja, porque aqui não tem igreja. Ela mora numa cidade muito pequena. E a igreja em outra cidade. Ela falou, aqui é a minha igreja. Então a igreja dessa moça tem 1 ano e pouco, que é essa oração das 11. A gente lê uma palavra e através daquela palavra é o momento que a gente ora. Então, assim, como que eu vou terminar com a igreja da moça? Eu não posso falar, hoje fecha a tua igreja. Não posso. E ela tá lá todos os dias, a filha. Então, assim, quem quer, entra. A gente passa o link. Eu coloco também nas redes sociais, a pessoa entra.
Nas suas redes sociais, né? Sim. Só pra gente botar aqui na descrição. Isso. Então, assim, Oração das 11. Oração das 11. Então, de uma semana tem um ano e... Eu comecei ano passado, janeiro, 26 de janeiro do ano passado. Oxi. Então, janeiro desse ano fez um ano, né? Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. 1 ano e 9 meses de oração. Posso estar onde for. Estou na rua, eu paro o carro e a gente faz lá. Onde eu estiver. O que for que a gente estiver fazendo. Eu estava em férias, lá na roça em Minas. Tem internet lá. Liguei e a gente faz lá. Então, aonde a gente está, a gente faz. Não tem esse negócio, não. Distância, não tem. E todo mundo entra. E às vezes entra pessoas que a gente nem conhece. Né? Mas tem contado os testemunhos de bênção. Mas Deus conhece, né? Deus conhece. É de 11 a 11h20 a gente fecha. 15 minutos, 20 minutinhos a gente está fechando. Não demora não, nem passa disso, porque o link já é para 20 minutos só. Amém. Para não ter esse problema, né? E a igreja de Fagundes, se você pediu para eu falar, a igreja de Fagundes, né? Ela é em Fagundes, né? Depois ali do centro de secretário. Lá é sem número, né? Mas é a igreja metodista em Fagundes. A igreja tem 107 anos, uma benção. Estou lá desde agora de fevereiro, sendo pastora lá titular, e tem sido uma benção, os irmãos lá, e a gente está sempre tendo festa, bazar, almoço, campanha, e Tiago já foi lá, já pregou lá na nossa campanha também, uma bênção, meu Deus, é muito bom. E eu estou feliz de estar lá, e eu quero convidar vocês, quando vocês puderem, quiserem, vai lá nos visitar, porque lá o povo é amoroso, abraça mesmo. É verdade. E toda vez que a gente vai, tem cantina. Eita, glória. Não pode faltar. Beleza, maravilha, maravilha. Deixa aquela palavra agora para os nossos seguidores aí, para os nossos telespectadores, que tenho certeza que tem alguém que precisa de mais de Deus. Principalmente, a gente fala que essa palavrinha final... Pra quem foi fiel, né? Fiel até o fim. Até o fim, verdade. Vai ser quem é fiel até o fim, recebe a coroa da vida. Então não deixa que ninguém te roube. Então, como a gente tem falado lá, né, no propósito de oração, e a gente tem aprendido muito, né? Tá com o Senhor, mas está fazendo, tendo essas prioridades com Deus. E o que nós temos aprendido, que a vitória ela só vem do Senhor. A vitória ela não vai vir de nada, nem do teu dinheiro, nem do teu braço forte, de nada, diz a palavra. Um versículo que nós trabalhamos essa semana lá, e ele fala assim, o cavalo ele foi preparado para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então ele pode ter a força dele, como está escrito também em Salmo, o cavalo tem a sua força, mas ele não tem a força para te dar vitória. Então as coisas, ela pode ter a força, dinheiro, título, pode ter as forças aí do mundo, mas para te dar vitória só o Senhor. E outra coisa que, né, como nós falamos aqui hoje, se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu uma promessa, deixa Deus fazer com que essa promessa seja viva na sua vida. Assim como eu recebi essa palavra e quando aquele pastor falava que tinha multidões me esperando, não é só mais uma frase, não é só mais uma frase que todo mundo fala, que Jesus te ama e eu também, mas é algo profético para a sua vida, porque hoje você pode estar aí ouvindo, passar e ouvir agora esse testemunho, e isso pode estar falando no teu coração, pode estar tocando agora em você, e você dizendo, eu precisava de ouvir essa palavra, eu vou levantar e vou agir, eu vou levantar desse banco, eu vou me desprender disso tudo aqui. Às vezes a gente está preso. Então tem uma canção que fala, levanta, levanta, assim como levanta e vai, porque o Senhor tem algo maior para você.
Levanta, porque o Senhor vai fazer algo maior na sua vida. Então, às vezes, a gente está precisando só de um incentivo. E eu, nesse dia, eu quero ser esse incentivo para a sua vida. Deus falando com você. Um canal do Senhor para a sua vida. Levanta. Levanta, porque Deus vai agir. Vai mudar a história da tua vida. Vai mudar. Às vezes, as coisas têm que ser tirada do lugar para Deus arrumar, mas Deus vai fazer. Então, creia nisso em nome de Jesus e não deixa que nada e nem ninguém atrapalhe o que Deus tem para você. E outra coisa, eu falei isso ontem lá na igreja. O inimigo, ele não tem medo dos teus títulos, ele não tem medo do que você faz, ele não tem medo daquilo que você prega, ele só tem medo das tuas renúncias. Então, se você precisa renunciar, renuncie, mas renuncie para o reino. Algo para Deus. Tudo para o Senhor. E aí você vai ver aonde Deus vai te levar. Amém? Aleluia. É isso, meus amigos. Coisa linda, hein, Tiagão? Rapaz, tremendo. Eu não falo muito no final, não, senão eu estrago. Verdade. Só agradecer você aí que ficou até o final, acompanhando a gente, né? Deus possa continuar abençoando a sua vida. Compartilhe esse vídeo, mande esse link lá no grupo da igreja, grupo da família, que eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas, assim como a gente foi nessa noite, nesse dia. Em nome de Jesus. Amém? Forte abraço, tá? Forte abraço. Deus abençoe. Tchau. Abraço. Plugado Filmes, produtora de vídeo.